Oi, gente, aqui quem fala é Regina Heringer e você está no canal Te Conto um Pouco de Tudo. Hoje é dia de Mistério Casos Criminais. Hoje nós vamos falar de um caso dos anos 70, que ainda não teve solução. O caso Carlinhos. Conheça o mistério de um caso que vem desde os anos 70 e que até hoje não teve solução. Hoje em dia, os sequestros se tornaram tão banais que, infelizmente, mais ninguém se espanta com as notícias desses crimes. Entretanto, no início dos anos 70, não era nada usual que pessoas fossem raptadas aqui no Brasil, muito menos crianças indefesas. Pois a história que você vai ouvir agora não só envolveu uma criança, como também jamais foi solucionada. É por isso que ainda é considerado um dos casos de sequestro mais misteriosos do país. O crime envolveu a família carioca Ramírez da Costa, composta pelo casal Maria da Conceição e João, e seus 7 filhos, Vera Lúcia, Carmen, Eduardo, João, Carlos, Roberto e Luciana, que na época tinham, respectivamente, 15, 14, 13, 11, 10, 8 e 3 anos de idade. Tudo o que aconteceu na noite do dia 2 de agosto de 1973, enquanto a mãe das crianças estava com os 5 filhos mais velhos em casa assistindo televisão. Invasão. Maria da Conceição se encontrava em casa com Vera Lúcia, Carmen, Eduardo, João e Carlos, ou Carlinhos, como era chamado pela família. Estavam assistindo a novela das 8 quando, de repente, ocorreu um corte de energia e a casa da família ficou completamente às escuras. Foi nesse momento que um homem armado invadiu a residência, trancou todos em um dos cômodos e fugiu levando Carlinhos. O sequestrador deixou um bilhete ao sair, no qual avisava que a criança estava em seu poder e que só seria devolvida após o pagamento do resgate. O criminoso exigiu que a família levantasse um montante de 100 mil cruzeiros e instruiu que o dinheiro, juntamente com o bilhete, deveria ser deixado dentro de uma bolsa em um ponto específico do cruzamento de 2 ruas da capital fluminense, no dia 4 de agosto, às 2 horas. A nota também dizia que se a família tentasse qualquer reação, a vítima seria liquidada. No momento do sequestro, o pai de Carlinhos se encontrava com os 2 filhos menores, Roberto e Luciana, trabalhando em um laboratório farmacêutico que pertencia aos Ramírez da Costa. Apesar de serem proprietários do negócio, os pais do menino não possuíam o dinheiro exigido para pagar pelo resgate, e a comunidade, então comovida, se uniu para fazer doações. Além disso, as autoridades cariocas não tinham qualquer experiência na época para lidar com casos de sequestro. Entretanto, no dia e local combinados para o pagamento do resgate, inúmeros policiais disfarçados de civis, pipoqueiros e vendedores de sorvetes tomaram a região. A bolsa com o dinheiro foi deixada exatamente no ponto informado, mas Carlinhos jamais apareceu. As investigações levaram a diversos suspeitos, entre eles os diretores de uma clínica que ficava ao lado da residência da família de Carlinhos, já que um dos proprietários tinha interesse em comprar a casa dos Ramírez da Costa. O médico, um homem chamado Mário Filizola, teria oferecido 60 mil cruzeiros pelo imóvel, e os policiais seguiram a ideia de que o sequestro poderia ser uma artimanha para pressionar os pais do menino. As autoridades chegaram a prender o marceneiro da clínica, Kleber Ramos,
acreditando que ele teria sido contratado para raptar o garoto, mas por falta de provas ele foi solto. Outros funcionários também foram investigados e levados para depor. Contudo, os policiais não conseguiram encontrar nada que comprovasse o envolvimento do médico, mas os investigadores se deram conta de algumas inconsistências no caso. A família de Carlinhos tinha 3 cães, e nenhum deles parece ter reagido quando o sequestrador invadiu a casa. Além disso, a porta da residência não mostrava sinais de ter sido forçada, e a caixa de luz onde os fios foram cortados não se encontrava em local evidente. E esses detalhes davam indícios de que o invasor poderia ser alguém conhecido. Para piorar, as investigações apontaram que João, o pai de Carlinhos, estava enfrentando uma séria crise econômica e precisava desesperadamente de dinheiro. Aliás, quando a comunidade se reuniu para fazer doações para o pagamento do resgate, o montante passou dos 300 mil cruzeiros, 3 vezes o valor exigido, e não se sabe o fim que levou todo esse dinheiro. Mais inconsistências. Evidentemente, os pais de Carlinhos se tornaram suspeitos do crime, especialmente o pai, que chegou a ser acusado de forjar o sequestro de Carlinhos. Não demorou até que inúmeras histórias começassem a circular sobre o casal, e uma delas seria de que João estava tendo um caso com uma secretária e os dois teriam planejado o rapto. Ademais, a mãe do menino sempre aparecia sorrindo e acenando diante da imprensa, levantando suspeitas entre os jornalistas. Um dos rumores envolvendo a mãe de Carlinhos foi de que ela teria um caso com um pai de santo local, e esse homem teria sequestrado o menino e o levado para o Maranhão. Então, em janeiro de 1974, cerca de 6 meses após o sumiço de Carlinhos, um homem chamado Adilson de Oliveira se apresentou à polícia e assumiu a autoria do crime e revelou que João Costa havia sido o mandante. O pai de Carlinhos chegou a ser preso e liberado pela polícia no dia seguinte, graças a um habeas corpus. Mais tarde, os investigadores descobriram que a confissão de Adilson não era verdadeira e, com a falta de provas, o caso foi encerrado. Ademais, os boatos, a pressão e a desconfiança levaram os pais do menino a se divorciar. Reviravolta e mistério. Então, em 1977, um detetive particular chamado Becara Jalk, contratado para investigar o caso paralelamente à polícia, voltou a levantar acusações de que João Costa teria forjado o sequestro de Carlinhos. Segundo ele, como o pai do menino estava completamente falido, ele teria criado um plano mirabolante para conseguir dinheiro. O caso foi reaberto pela polícia e análises no bilhete deixado pelo sequestrador apontaram que ele havia sido redigido por um homem chamado Silvio Pereira, funcionário de João. Curiosamente, também veio à tona que Vera Lúcia, a irmã mais velha de Carlinhos, teria reconhecido Silvio no dia do sequestro. Mas depois de dizer isso ao pai, João teria dito à filha que se ela falasse a respeito do assunto, ele seria preso. O funcionário chegou a ser condenado a 13 anos de prisão, mas após um recurso apresentado pela defesa, ele foi absolvido. Suspeita terrível. O envolvimento de João Ramires da Costa no sequestro do filho jamais foi comprovado pela polícia. Ele se casou novamente e vive com a segunda mulher no Rio de Janeiro. Já a mãe do menino, Maria da Conceição, mora em uma kitnet com a filha mais velha
e já recebeu a visita de mais de 10 homens que se dizem ser Carlinhos. Contudo, exames de DNA revelaram que nenhum deles é seu filho. Um desses homens continua fazendo visitas esporádicas a Maria da Conceição até hoje. Os pais do menino vivem com dificuldades financeiras e ninguém sabe como o dinheiro do resgate foi utilizado. No início de 1974, chegou a ser publicada a terrível notícia de que o garoto teria sido afogado no mar a pedido do pai, 3 meses depois de ser raptado, mas o corpo jamais foi encontrado. Após todos esses anos, desde 1973 até hoje, o caso do sequestro de Carlinhos continua sem solução. E o que realmente aconteceu no dia em que o menino desapareceu ainda é um mistério. Bom, gente, este foi o caso de hoje, bastante complicado, nunca houve solução. Eu, na época, deveria estar mais ou menos com a idade deste menino, né? Com 13 anos, 12, 13 anos, e realmente eu me lembro que muitas pessoas comentavam, e quando a gente passava pelas bancas de jornais, estavam todas essas fotos aí acima estampadas. E o que é mais triste é pensar que essa mãe ainda aguarda o retorno do filho. Esses familiares, irmãos, ainda pensam que ele está vivo, ou pelo menos têm a esperança. Que nós temos também, que se ele estiver em algum lugar, uma hora ele vai aparecer. Mas muito complicado não achar nenhum suspeito com provas que realmente foram os culpados. Eu sou Regina Heringer, este é o canal Te Conto Um Pouco de Tudo. Se você gosta do nosso conteúdo, você pode inscrever-se, comentar, curtir e compartilhar. Se você sentir o desejo de apoiar o canal de uma forma carinhosa, diferente, nós temos ao final de cada vídeo a imagem do nosso QR Code. E também abaixo na descrição do vídeo você encontra o nosso e-mail, que é o nosso Pix. Eu desde já agradeço e volto na próxima playlist. Até lá!